Hey, ô povo, Lorde aqui, como é que vocês estão? Trazendo mais um episódio da nossa série de Naruto Ultimate Ninja 5, povo. Eu dei uma upadinha em off, tá? Eu ganhei uma XPzinha e eu vim até um pedaço já pra não ficar tão longo, tá? Não teve nada de relevante, basicamente eu só grindei um pouco, tá? E o Naruto tá level 8, o Sai tá 14 e 5 a Sakura, tá? Então a gente vai pegar e matar alguns mobs aqui pra poder ganhar uma XP, tá? E aí isso nos ajuda lá na frente, porque vai precisar, tá? Então é bom a gente coletar um pouquinho de experiência. Eu sei que vai ter umas situações que a gente vai estar precisando para aumentar o poder do Rasengan. Então o nosso tá level 1. Então vai ter esses probleminhas, tá? Que não são bem problemas, mas enfim, vale a pena. É isso, acho que a gente ganhou um levelzinho aqui. O Sai ganhou, eu vou baixar um pouquinho aqui, tá, povo? Vamos lá então, vamos dar seguimento. A gente não vai fugir dessas duas batalhas aqui, porque como eu expliquei pra vocês, tá, povo? A gente vai ficar mais forte. E depois eu vou distribuir um pouquinho dos pontos nos nossos personagens ali, pra vocês verem, tá? Droga, rei combo. Como aqui a gente acerta quem tá no chão? Nossa. Boa, ganhamos. Gastamos muito chakra aqui, mas tá tudo bem. Naruto level 9, beleza. Sakura level 6. É isso aí, vamos dar. Deixa eu só aumentar aqui de novo, tá, povo? Eu sempre vou botar os pontinhos aqui rapidinho. Só pra gente poder ficar um pouco mais forte, tá? Aqui a gente vai botar 15 de ataque. Isso. Aí, beleza. Nosso ataque foi lá pro alto, tá, povo? Ganhamos a Rasengan level 1, isso. Aqui a gente vai... Acho que o Sai não precisa agora, então deixa ele assim por enquanto. A Sakura assim. Vou botar a defesa dela e o resto tudo em ataque. Queria ver um negócio. Eu vi que tem All Equipments. A gente pode botar outras coisas, tá, pô? Ó, Jonin Robe ou a Sandy Ninja Soul 7, tá? Isso aqui eu não sei se vocês sabiam, mas tem, tá? A gente pode mudar também as habilidades que ela tem, ó. O Jutsu Medicinal, a gente pode estar trocando, tá? Quando ela atinge o nível. Naruto a mesma coisa, tá? Aqui ele tem o Demon Wind Shuriken e por aí vai, tá? Isso daí é nos combinhos que ele vai tendo no jogo, tá? Deixa eu ver aqui, no Sai a gente tem o Beast Screw também, tá? Enfim, todas essas habilidades que tu pode fazendo, conforme tu vai batalhando, eles vão ganhando coisa, tá? Outras habilidades também, só que para no o Dama Rasengan no Naruto, né? Porque, infelizmente... Enfim, povo, vou deixar vocês com a ceninha aqui, tá? Eu vou passar essa parte aqui. Ela é uma introdução meio só pra gente falar.前にも同じようなことを言ったかもしれないけど、今回の班は結成して間もない上に、僕は君たちのことをあまり知らない。だからここは一つシミュレーションをやっておこうと思ってね。シミュレーションですか？これから2人1組のバディを組んでもらってチームプレーのシミュレーションを行う。チームはナルトとサイのチーム、そして僕とサクラのチームの2つ。よろしく。シミュレーションを通して君たちの戦い方を把握させてもらう。チームの連携は任務の成功にも関わることだから、3人とも気を抜かないように。どうした？その程度か？もっと本気で来い。だったらお望み通り本気でやってやるってばよ。行くぜ。E tá aí, pô, vamos fazer uma lutinha simulada, né, do Minato. E aí a gente vai estar podendo avançar. Eu acho que já o próximo já é contra o Orochimaru, tá, pô? Espero que sim. Senão a gente vai treinando, né? Então, é legal. É bom que tem umas lutinhas, né? A gente vai fazendo junto, né?
Beleza. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, peraí. Pronto. Boa. Tá bom, bom dano. Vamos dar um rasinho aqui. Boa. Agora a gente dá ultimate, tá, pô? Não conseguimos, beleza. Ali, pô. Beleza. Critical damage. Deu uma rasinha. Aí, pô. Esse jutsu é bonito, né? Eu sei que ele é o inicial, mas ele é tão legal. Enfim, povo, aqui vai continuar a ceninha, tá? Vou deixar vocês curtindo. Toda! 惜しかったね。ちくしょやっぱりダメでしたか。お前生きがる君がどこまでやれるか見ていましたが、案の定失敗しましたね。お前仲間って言葉知ってっか。知ってますが、それが何か。てめえなんで俺の援護に来なかった。あの時援護があれば。援護があれば隊長を倒すことができましたか。それはどうでしょうね。あの時の君は明らかに冷静さを欠いていた。そんな人の援護をすれば逆に僕にも危険が及ぶ。何？個人の能力の低さを人のせいにしないでください。俺はお前なんか仲間として認めねえ。サスケくんならどうしましたかね。君をかばいながら戦ってくれたでしょうか。君からしたらカカシ班の仲間ですからね。里を裏切り君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならね。その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。ナルト。さあシミュレーションは終わりだ。はい。Clima tenso entre os brothers, hein, povo? Mas falando sério, essa cena, tá? Basicamente é que o Sai quer sempre ver o potencial do Naruto e sempre fala muita coisa fria, né, povo? Ele fala muito como se ele não ligasse pra nada. E de fato ele não liga, tá? Porque ele é um personagem bem frio, ele é focado somente na missão, tá? Ele me lembra muito, com todo respeito, obviamente, né? É um personagem que eu gosto muito, o Kakashi. O Kakashi, quando começou o anime, ele era assim, vocês lembram? Nada além da missão, né, povo? Então, basicamente, o Sai é meio que isso, só que ele foi anulado de ter sentimentos, né? Porque no anime, se eu não me engano, eles trabalhavam muito isso, né? De que personagens que tinham sentimento, eles eram propícios a falhar, né? Até a própria Tsunade, quando perdeu o Dan e o irmão dela, ela ficou extremamente mal, né? Então, aí já tem uma reflexão que como isso impacta no mundo ninja, né? Porque eles não têm sentimentos. Então, a Ambu Raiz, que que é meio que o mal dessa situação, né? Ela acabou fazendo com que os personagens virassem literalmente zumbis, né, pô? Não tinha sentimento. Então,
Cara, isso é muito louco, porque o Sai é um personagem legal, depois ele evolui muito, né? Pra quem gosta do arco dele também, né? Porque eu sei que tem muita gente que, né, nem liga muito pra ele, tá tudo bem também. Eu gosto muito. Eu sou o cara do contra, tá, pô? Que todo mundo gosta, geralmente eu sou o cara que vai um pouquinho contra, sabe? Tipo, vou gostar dos personagens meio aleatóriozão, assim, eu gosto, tá? Então não tem bola muito. Mas eu gosto dele, eu acho legal trazer esse ponto. Porque a gente, né, vê... ここに来ると Ah, aqui vai ser outro diálogo atraso, tá, pô? Que eu acho que vai ter... A gente vai entrar lá na Katsuki, se eu não tô enganado, tá? Aqui é aquele episódio bem pro cara... Como eu disse pra vocês, né? Esse é um episódio bem longo. Ele vai tentar transformar ele em menor possível, né? Mas... Aqui não vai ter nada, né? Mas a gente é obrigado a fazer pra poder passar a continuar na história, tá? A gente tem que achar as informações da Akatsuki aqui, tá, povo? E no caso, eu acho que é isso aqui, tá? É isso aí mesmo. Isso aqui não tem a ver com a história, tá, povo? Então, enfim, a gente vai enfrentar clones nossos e tá vencendo pra poder liberar as coisas, tá? Bem, enfim. Aqui não é relevante pra gente, mas vai ter uma lutinha a mais aí pra gente, né? Então, espero que vocês aproveitem. Beleza. Nossa, Sakura tem esse soco, a gente tem que cuidar. Oh, o Sai me ajudou aqui lá, né? Vamos aqui em Razão Shuriken, quando ela lá pra longe. Ih, olha isso, foi longe mesmo. Boa, Sai. Alguém mais aí de vocês gosta do Sai ou só eu mesmo? Eu acho ele maneiro, pô. Opa, não consegui combar ela. Vai, Sai. Boa. Chakra e mais chakra. Vai lá, Sai. Boa, garoto. Vambora. Aqui a gente vai dar ultimate, eu acho, hein, pô. Ou não, a gente vai apanhar um pouquinho. Meu botãozinho tá ruim de dar a substituição, pô. Eu tô sofrendo bastante. Não sei o que é. Isso tá acontecendo também no Dragon Ball, que alguns botões do meu teclado estão meio batatinha, assim, sabe? Eu tô correndo atrás do joystick ainda, não achei nada muito bom. E o preço também não tá valendo tanto, pô. Tá bem carinho, sabe? Então, né? Não tá compensando. E aí eu não tô conseguindo substituir como eu gostaria, sabe? Enfim. Choro de um cara que é ruim em jogo de luta. Beleza, vamos continuar aqui o diálogo aleatório deles. Acho que a gente enfrenta o Naruto com a Sakura agora, né? Se eu não tô enganado. A gente venceu, é isso aí, né? Cara, eu queria tanto jogar com o Yamato, velho. Ele é tão legal. Ele tem uns jutsus tão fortes. Pra esse jogo, claro, né? Mas eu acho que a gente chega a jogar uma hora com ele, né? Aí, ó, boa! Nice! Olha, ele tem esse jutsu... Opa, caraca, calma, Naruto! Calme, Naruto. Calme-se, menino. Ele tem esse jutsu aqui, pô. Que pega enquanto o cara tá no chão, tá? Ele é um pouco mais lento, tá? Ele é um pouco mais lento que os outros, tá? Então, não estranhe muito, não. Vou usar o golpe aqui. Ele vai... Nossa, tá chegando bem. Vamos de novo. A gente carrega o chakra, tá, pô? Esse também é um golpe bom pra gente poder carregar o chakra, ó. Errei, achei que ia pegar. Boa. Vamos. Vamos ver se a gente tem o jutsu pra cima. Tem. Erramos. Beleza, vamos dar o nosso último jutsu aqui. Vamos ver qual é. Ah, esse golpe é muito maneiro.
Rapaz, pouca madeira. E é isso, boa, povo. Vamos lá. Claro, não lutei tão bem, né, povo? Não sou pró, né? Mas eu acho divertido pelo menos mostrar os Ultimate Jutsus, né? E umas coisinhas que eu lembro por cima. Aqui a gente já encerrou esse diálogo aleatório. Acho que não vai ter mais luta, se eu não tô enganado. Acho que é isso aí mesmo. Beleza. Povo, aqui é hora de movimento, tá? Se você ouvir alguma coisa vazando aí, vocês estão ligados, né? Então já peço desculpa e vambora, né? Ih, agora eu não sei vou pegar o site aí. Gosto dele, não adianta. Agora a gente vai ter mais umas... Acho que... Não, uma ceninha não, que bom. A gente vai tentar correr agora, os caras são do som, tá, pô? Eles são um pouquinho mais difíceis. A gente vai estar tentando correr deles aqui. Eu não lembro se é pra direita, tá? Eu vou tentar ir pra direita primeiro. E, pô, vamos ter que batalhar, não é, velho? Não deu onde correr. Aí eu vou ver se é pra direita, tá? Eu não lembro mesmo, tá? Faz muito tempo que eu joguei isso aqui. Eu não lembro dos caminhos mais, mas a gente vai pra direita, senão é pra esquerda. Aliás, pra cima. Eu lembro que pra cima era Deidara, por isso que eu tô descartando quase, tá? Pô, ganhamos bastante ponto. Vou pegar assim, os bolzinhos aqui rapidinho. Porque aqui ficou meio ruim pra mim enxergar, então. Vamos aceitar a batalha. Bate nele, Sakura! Bate! Boa! E vamos lá, vamos gastar o Chakra da Sakura. Vamos dar uma opadinha nos status aqui, que eu acho que a gente gravou uns pontos já, pô. Já tá com 6.000. Beleza, vamos assim. O Sai tá com bastante ponto, então eu vou botar tudo em ataque no começo aqui. É isso, boa. Sakura. Limpar o chakra dela. Vamos ver se melhora alguma coisa. Hercules Punch level 1, beleza. Tá bom, já temos alguma coisa aqui, povo. Eu não sei se é por baixo ou por cima, acho que é por baixo aqui, hein, povo. Vamos descer aqui então. Se eu não me engano é pra cá, tá? Tem mais um inimigo ali, mas... a gente consegue evitar esse? Não, não conseguimos, porque eu sou uma batata. Vamos lá então. Vai, Sakura. Boa. GG, nice. Level up, level 10 Naruto. Agora ele tem um novo combo, ó, povo. Ele tem mais um golpezinho. A gente tá usando. Vamos lá. Acho que aqui vai ter outro diálogo, tá, povo? Exatamente. Esse eu vou ficar com o áudio aberto, tá? Pra vocês. Basicamente aqui vai ser um descanso. Acho que vai ter uma briga mais uma vez com o Sai. Vamos ver. Se tiver sininha, eu tiro o áudio, tá? 一つ気になることがあるんですが。何？なぜ彼はサスケくんのことをあんなにまで。ナルトはサスケくんのこと兄弟みたいに思ってるから。あなたにも大切な人っているでしょ？だったら少しはその気持ちわからない？いや、全く。僕にも兄と呼べる人がいたけど、その人が死んだ時も何も感じなかった。それどころか、一体どういう顔をすればよいのか
それすらもわからなかった。それって、それじゃあまるで。そう、僕には感情ってものがないんだよ。こいつ。ヤマト隊長、そろそろ行くってばよ。ああ、サイ、なんです？私、あんたがサスケくんの悪口を言うたびに殴ってやろうと何度も思った。でもそうしなかったのは、ナルトがサスケくんを救うためなら、サスケくんをバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。あんたがどんなやつだろうと、サスケくんを救うためならあんたを傷つけるわけにはいかないから。さくらさん、君はナルト君にどうしてそんな感情が湧いてくるのか僕には分かりませんが。みんな早く行くってばよ。さて、忙しくなりそうだな。E tá aí, povo, mais um diálogo, né, sobre o Sai. Então ali ele revela que ele não tem sentimentos, por isso que ele não entende o Naruto. E isso só deixa a margem pra ele fazer mais coisa errada, né, incomodar ele incomodar mais ainda a gente, né. Então, no caso, o Naruto não sabe, ele não tem paciência pra lidar, porque ele já é contra, né, o Sai estar na equipe, então, né, vai muito do ímpeto, né, do Sai em tentar entender. Até a Sakura pediu pra ele, falou, olha, o motivo de eu não ter dado um soco na sua cara é porque, literalmente, é pelo Naruto. Não importa se o Sasuke foi bom ou mal pra ele, mas é que é o que ele importa, sabe, o que ele representa. E foi legal, foi um diálogo, acho que meio que, sabe, fique quieto, sabe, mas ele não vai ficar, ele vai continuar incomodando, vai fazer tudo que ele faz até ele evoluir mesmo, né? Porque daí ele começa a ver o livro de sentimentos, o Naruto salva ele, dá uma chance, né? Pô, é bem legal, bem legal. É um arco de redenção dele, mas é como tem tanta coisa gigante acontecendo, a gente até perde de vista, né? Pô. Beleza. Vamos ver se tem um ponto de save aqui pra gente, ou acho que vai ser já a ponte, hein, povo? Não, ainda não, tá? Mas tem um ponto de save, já é importante pra gente. Ai, beleza, não tem pra onde correr. Não, já sai aqui. Não tem chapa. Nossa, vai dar esse chapa aí pra nos ajudar. Faça alguma coisa. Boa. Nice. Vamos ganhar bastante experiência. Tá bom, a gente tá evoluindo legal, pô. Eu achei que ia demorar mais, mas a gente já tá no level bem ok. Não é o ideal, tá? O ideal, se eu não me engano, é 25, 30, tá, pô? Então a gente tá bem longe do que a gente quer, mas estamos chegando lá. Erramos os combos com a Sakura pra variar, né? Ah, gente, tem esse golpe aqui, ó, pô. A gente dá um dashzinho, sabe? Esse aqui é bom pra combar e sair perto do inimigo. Eu acho que dá um desviozinho, se eu não me engano, tá? Desvio. Enfim, vamos upar aqui um pouquinho dos nossos status, tá, pô? Status upgrade, vamos botar 10 de HP, 10 de chakra. Defesa tá bom, vou botar 10 de speed agora. E é isso. Depois a gente upa só ataque e defesa, tá, pô? E assim vamos indo. A Sakura a gente vai botar um pouquinho de HP, um pouquinho mais de chakra, defesa. E é isso. Ela conseguiu um Medical Jutsu, povo. Agora ela consegue curar a gente, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Se não tiver mais inimigo, né? Tem mais um. Acho que a gente consegue passar desse. Tá, conseguimos. Ó, povo, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Só salvar. Como a gente tá numa parte legal.
Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ela cura a gente agora, ó. Se a gente tiver machucado, ela cura a gente, tá? Então fica bem mais tranquilo pra gente poder estar lutando. E agora, povo, é a parte que a gente tá esperando, tá? Aproveitem. Tenchi-kyo. よし、それじゃナルトたちは物陰に隠れてくれ。でもまずは僕がサソリに変化してスパイから情報を引き出してみる。君たちは僕が合図を出すまで待機。合図を確認し次第目標を捕獲してもらう。そういうことか。わかりました。さあ、そろそろ相手も来る頃だ。3人とも頼んだよ。おう。大和隊長、うまくやっ。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが尾行は大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきません。そうか。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所と内葉サスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今は北のアジトに潜伏していて、そこに内葉サスケもいます。おお。では次は僕がいただく番ですね。サソリ様、すぐに例のものを渡してください。これ以上は僕もゆっくりできません。このことがオロチマルにバレたら僕は消されてしまう。わかった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。私も混ぜてもらえないかしら。オロチマル。その装束懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何、少しお礼を言おうと思ってね。あなたが送ってくれたそのスパイ、すごく重宝したわ。オロチマルが出てきた以上迂闊な行動はできない。さてどうする。まずは僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様は援護をお願いします。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。バレた。最初からね。Vamos lá então, né, pô? Batalhazinha. Eu não lembrava que tinha essa luta do Kabuto contra o Yamato, mas vai ser muito legal, então, né? Então. Beleza. Calcular a rota aqui. Pô, batemos aí contra a parede. Caminho extra aqui.
Ah, esse aqui, lembrei, boa. Tá bem legal a luta aqui, pô. Vamos lá. Tome. Errei. Tá, vamos usar outro golpe então. 手荒な真似はしたくなかったが Ah, aqui também é legal. Esse vídeo é legal. Ah, é legal os vídeos dele. Vamos continuar com a ceninha então, tá? Vamos aproveitar. Ah, 危なかった どういうことだカブトお前は暁のスパイのはずそれなのになぜ僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでもオロチマルの術に落ちたかいや違うな僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ己の意志でオロチマル様のもとにいるさてそろそろ後ろにいる子ネズミ3匹もここへ呼んだらどうなの全てを見通しってわけかまた君か幾度か見た顔ねキュービ少し遊んであげましょうかねサスケを返せ返せはないだろうナルト君彼は自分から望んで我々の元へ来たんだ引きずりすぎだよ男のくせに未練がましいねナルトこれがキュービサスケくんのことが知りたいな力ずくで私から聞き出してみなさいできればだけど人中力らしくなっているじゃないこの状態のナルト君と私のサスケ君どちらが強いか試しにやらせてみたいわねてめえのもんじゃねえ俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえってばよまったくこの子はなかなか面白い遊びになりそうねRapaz, eu vou com ódio pra cima dele também, povo. Quero saber de fofoca não, vamos arrebentar ele porque o cara é forgado. Mas eu gosto
Eu gosto do Orochimaru, eu gosto de vilão, pô. Eu tenho um problema de sério em gostar de vilão. Minha namorada já brigou comigo porque ela fala, caraca, só gosto dos caras que não prestam. Eu falei, pois é. Ai, eu acho que não vai ser tão fácil não, que a máquina deu uma melhorada, mano. Boa. Vamos lá aqui, ó, povo, olha isso aqui. De leve, né? Pouco apelão. De novo. Não enchi tudo, né? Rapaz, jogando isso. Vamos lá, ultimate aqui já, pô. Eu tenho bro! Ó, ele tem esse golpe também que é bem forte, o vento, né, pô? Ah, ele tá jogando bem pra caramba. Isso aqui foi puro... Nossa, deu ruim tudo, cara. Ah, beleza. É, aqui tá um pouquinho mais difícil, pô. Deram uma melhorada na máquina aqui pra essa luta, então, né? Tome! Rapaz, 40 hits, que isso? Pegamos. Agora a gente ganha. Vou deixar vocês aproveitando daqui já, tá, pô?今回はここまでのようね。またいずれ遊んであげるわ。私に何か用かしら。ナルトはそれにサイも見当たらない。サイ、ついに動き出したか。いや、今はそれよりもナルトをあの状態にし続けるのはまずいな。よし、僕はナルトの様子を見てくる。さくら、君はこの辺りでサイの捜索をしてくれ。はい。ナルト。ここまで来ればいいでしょう。サイとやら、あなたの目的を教えてもらいましょうか。僕に命ぜられた極秘任務はあなたと結託し、再びこの葉崩しを起こすこと。そしてその後に新しい木の葉を築く。その話、何を根拠に信じればいいの？それは木陰直轄の暗部、その構成員のリストです。
そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いいわ、信じてあげましょう。どうも。というわけだから、この子連れて行くわよ、カブト。信じてもいいのですか？嘘だとしても、ただで実験体が手に入ったと思えば安いものでしょう。まあそうですね。さあ、引き上げるわよ。やはりな。これで大丈夫なはず。それにしてもあの状態のナルトをよく元に戻せましたね。まあね、それが僕に備わっている力だからね。僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は今回のようにナルトの力を鎮めることができるんだよ。あれ、ナルト。俺ってばどうしてここに？よかった、本当によかった。あとは再開。Tá aí, povo. Nossa, muito bom. サイガ？ Vou deixar mais baixinho aqui agora, tá? Povo, eu vou terminar esse diálogo aqui, tá? Porque aqui eles estão falando basicamente que a gente vai... O Sai fugiu, foi junto com o Orochimaru, tá? E aqui tem um vendedorzinho, eu vou mostrar pra vocês. E aqui a gente pode comprar uns itenzinhos pra tá nos ajudando nas batalhas, ó. Por exemplo, do Full Chakra Medicine. Vou pegar alguns aqui, pegar uns 15. De ataque a gente vai pegar também. Opa, tem super ataque aqui, ó. Beleza. Aqui tem mais alguma coisinha. Janube, não. Esse aqui a gente não sabe como equipar, quer dizer, eu não sei pelo menos. Vamos ver se tem um lugar pra salvar aqui, povo. Pra gente voltar, tá? Daí depois a gente continua, tá? Eu vou dar uma grindada, como eu disse pra vocês, e depois a gente vai dar seguimento, tá? Vou salvar aqui então, povo. A gente fica por aqui, tá, povo? Acho que foi bem legal esse episódio. Agradeço aos 58 inscritos que estão aqui, tá? Obrigado por quem tá vindo de novo. Agradeço, por favor, agradeço e peço, por favor, que continuem, tá? E que, se possível, deixem um like. Cara, eu sou muito ruim nisso, perdão, povo, mas eu fico nervoso, tá? Eu sou meio tímido, então, obrigado por tudo, tá, povo? Vocês são incríveis. Sem vocês isso aqui não existiria, tá? Obrigado mesmo. Eu vejo vocês no próximo episódio, tá? Valeu, povo. Tô indo nessa. Falou!